Então, a partir de agora, estou gravando e eu vou já começar falando um pouco sobre a APS primeiro, antes de entrar no tema da aula. Lembrando que o tema da aula de hoje também já está na sala de aula Google, os slides, tanto da aula passada quanto da aula de hoje. Eu coloquei tudo lá na sala de aula Google para vocês, os slides estão tudo lá já. Tá? Depois da aula, eu vou mandar aqui também no grupo, fica mais fácil. Tem hora que eu falo assim, eu esqueço de colocar e aí ninguém cobra, fica por isso mesmo. Você tem que cobrar, gente, né? O velho aqui esquece, as coisas acontecem, né? Então, a gente tem, a memória nossa tem que fazer reforço nela, né? Vocês sabem disso, reforço, reforço, reforço. Se vocês não falam, não cobram, né? Quem não chora não mama, né? Não é o ditado popular? Então, por favor, né? Deixa eu, então, compartilhar a tela com vocês aqui. Da apresentação de hoje. Tá? Primeiro é o seguinte, é sobre a APS. Vocês estão vendo o slide aí na tela ou não estão vendo? Está vendo o slide aí? Sim. Eu estou vendo. Ampliou na tela o slide ou não ampliou? Ampliou. Ampliou? Sim. Beleza, então. Então é o seguinte, deixa eu reduzir isso aqui para eu ver melhor. Aqui. Então, segundo a APS, disciplina Mente, Cérebro e Sociedade, vocês vão elaborar uma resenha sobre o texto. O que é uma resenha? Uma resenha é um comentário sobre o texto. É lógico, é um comentário crítico, é um comentário que vocês vão dar, vão destacar os pontos fortes, vão ter que pesquisar um pouquinho sobre esses autores, quem são esses autores, o que eles fazem na vida, tá? Então, o texto é esse daqui, Contribuições da Neurociência à Formação de Professores, mediando transtornos e dificuldades de aprendizagem. Então, o texto de vocês é justamente um texto paralelo que eu estou colocando nas aulas, que é justamente como a neurociência pode ser útil na questão da mediação de transtornos de dificuldade de aprendizagem. Então, é um tema que é útil para vocês, pedagogos, futuramente. Então, por isso que é importante. Está aí o link do texto, onde vocês podem encontrar o texto. No entanto, eu já baixei o texto, já coloquei na sala de aula Google para vocês também. Então, vocês têm lá 2 espaços. A professora Nália irá passar orientações sobre como elaborar a resenha desse texto. Tá? Independente das orientações, né, gostaria que vocês todos me enviassem o arquivo da resenha no formato PDF, e não no Word, mas em PDF. Por quê? Porque com o PDF, o texto fica formatado definitivamente. Quando vocês me mandam, por exemplo, a prova no Word, se vocês mudam o tipo de letra, desconfigura tudo para mim aqui. Então, eu quero que vocês coloquem em PDF. Como fazer isso? Eu não sei fazer isso. Muito simples. Você abre o Word, faz o texto, formata o texto, e na hora de salvar, você vai lá em salvar como, tem uma opção lá na versão mais nova de exportar o texto. Aí você clica em exportar e gera lá o PDF. Agora, se não tiver essa opção exportar, você vai salvar como, e logo abaixo do título do arquivo, tem uma opção, tá assim, geralmente parece assim, documento do Word. Aí você clica na beiradinha ali, vai aparecer uma lista, aí você escolhe PDF e salva em PDF. É assim que funciona, tá? Então, salva o arquivo em PDF e manda para mim. Preferencialmente, vocês poderão entregar isso na própria sala de aula. Quando você entrar na sala de aula, você tem como anexar arquivo lá. Então, você anexa o arquivo na sala de aula, o arquivo em PDF. Se não conseguirem acessar a sala de aula e anexar o arquivo lá, aí, em segundo caso, vocês podem mandar para o e-mail institucional. Por que eu estou pedindo para vocês usarem este e-mail? Porque acontece o seguinte, alguns alunos têm meu e-mail pessoal. Aí alguns mandam para o e-mail pessoal, outros mandam para o e-mail institucional, outros mandam pela sala de aula. Aí eu fico assim doido, caçando arquivo aqui, onde é que estão esses arquivos. Então, como eu tenho aqui 150 alunos na rede pública municipal, eu fico doido aqui, tentando caçando artigo. Aí depois eu perco um desses documentos, não consigo, como é que fica? Não tem jeito, né? Então, por isso que eu peço,
preferencialmente, lendo na sala de aula Google, anexa o arquivo lá e manda para mim. Anexou o arquivo na sala de aula Google na atividade, eu recebo aqui. Né? Ou, se não conseguiu anexar, manda para o e-mail institucional, que é prof.fonteboa@fans.edu.br. Tá? O prazo de entrega é no dia do início da avaliação da segunda etapa, ou seja, no dia 21 de outubro. Esse é o prazo de entrega, até esse dia. Tá? E esta APS eu vou valorizar também em 5 pontos. A Nália, eu não sei se vai valorizar assim, isso é com ela. Tá? Esse é o critério dela. Então, essas orientações da APS. A APS já está na sala de aula. Aí você tem aí a tela da sala de aula. Olha, você vê lá, ó, já 61 alunos, tá lá cadastrado. Então, já tem lá, tá? Aqui estão as mesmas orientações que estão nesse slide, estão aqui. E aqui embaixo está o texto. Só você clicar no texto, você abre esse arquivo. Então, é justamente isso que vocês têm que fazer na segunda APS. É assim que está na sala de aula, ok? Então, eu vou deixar depois esse slide também na turma de vocês, lá nos grupos de vocês, tá? Então, eu vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar agora um outro arquivo, tá? Que é o arquivo da aula de hoje, tá? O arquivo da aula de hoje, ele vai trabalhar uma coisa que vocês usam o tempo inteiro e que vocês nem sabem que usam, mas vocês usam o tempo inteiro, tá? Que é uma capacidade que todo ser humano tem, alguns com mais facilidade e outros com menos facilidade. Deixa eu compartilhar para vocês aqui, para vocês acompanharem aí. Isso daqui. Ó. A árvore do bem e do mal, nossa capacidade de escolher. Todo mundo faz escolhas na vida, todo dia. Bendito sois vós. Tem alguém rezando o terço aí. Todo dia vocês fazem escolhas. E essas escolhas são desde o levantar da cama até o deitar na cama. Ou seja, desde o sentar para estudar, desde o deitar, Rosinha Lourdes está deitada hoje, né? Todo mundo tem que fazer escolhas na vida. A decisão de vocês irem para uma faculdade, fazer um curso superior, escolher esse curso, são escolhas. E por que tem esse título, A Árvore do Bem e do Mal? Aí é lógico, o cara está usando a metáfora lá do Jardim do Éden, né? Da escolha que Adão e Eva teve que fazer, né? De ter consciência ou não ter consciência, ter ciência do bem e do mal, ou não ter. Né? Então, é visto pela igreja, pela orientação cristã, católica ou evangélica, de que essa escolha fez com que Adão cometesse um pecado original, desobediência a Deus. Tá? Mas aqui no caso não é bem isso. Aqui no caso trabalha justamente dessa nossa capacidade de escolher. A isso nós chamamos de funções executivas. Então, todos nós aprendemos a desenvolver funções executivas. Tá? O que são, então, funções executivas? O conceito não é muito claro, não há um consenso nesse conceito de funções executivas. Não existe na neurociência um consenso do que seria funções executivas. Mas a definição mais aceita é que funções executivas seja um conjunto de habilidades ou capacidades que nos permite executar ações necessárias para atingir um determinado objetivo. Então, nesse sentido, fazer escolhas é uma habilidade e é uma capacidade. A pessoa tem que perder o medo de fazer escolhas.
ele tem que arriscar o tempo todo a fazer escolhas. E esse risco que ele vai assumir ao fazer determinadas escolhas, isso é um risco mais ou menos calculado, digamos assim, porque há um processo de planejamento para que você faça essas escolhas. E todos nós fazemos essas escolhas o tempo inteiro. Tá? Algumas escolhas parece que não são escolhas, porque são automatizadas. Outras escolhas, elas requerem uma certa estrutura, uma certa organização, né, para que ela possa ocorrer de maneira mais tranquila. Tá? E algumas decisões são muito difíceis de serem tomadas, não são fáceis, porque os riscos podem ser muito grandes. Tá? Então, essas são funções executivas. Então, o conjunto disso tudo, dessas habilidades e capacidades, que nos dá a garantia de executar algumas ações necessárias e até vitais para a nossa vida, para nós que possamos atingir determinados objetivos, chama-se isso de funções executivas. Isso na neurociência. E é claro que existe, como todo o estudo da neurociência, partes do nosso cérebro que são responsáveis por essas funções executivas. Então, e as partes são sempre as mesmas. E claro que qualquer lesão nessas partes do cérebro vai ocorrer algum problema na tomada de decisão. Então, por exemplo, o autista, ele tem dificuldade de tomadas de decisões, por exemplo. Isso por quê? Porque a área responsável pelas funções executivas está, de certa forma, ela está prejudicada. Então, ela está lesada. É por isso, então, que tem aí algumas dificuldades quanto a isso. Tá? Então, para você tomar essas decisões, para você exercer essas funções executivas que são próprias, que é uma habilidade sua, uma capacidade da sua mente, de você tomar decisões, existe aí alguns elementos. Primeiro, identificar metas. Saber onde você quer chegar. Claro, definir objetivos. Depois, você vai planejar determinados comportamentos para que você possa atingir tais metas. E depois, você vai monitorar o desempenho. Se realmente aquilo que você agiu, se atingiu a meta, não atingiu a meta, ou atingiu parcialmente, e por que as suas ações, o seu desempenho, não foi suficiente para atingir tais metas. E em torno disso está aí a realização pessoal. Então, olha só, quando você vai bem numa prova, você estudou, preparou para a prova, foi bem na prova, você estudou mesmo, organizou tudo, fez a prova tranquilamente, executou e o resultado veio. Quando o resultado vem, você se sente realizado pessoalmente. Quando você se esforçou, tentou e tal, e não deu certo, o primeiro sentimento é frustração. E aí, se você ficar na frustração, se lamentar por essa frustração, você poderá perder o seu potencial de realizar novas funções executivas. Agora, se você consegue perceber por que você não conseguiu atingir tal objetivo, consiga entender quais são os seus erros, aí sim você pode replanejar e nas próximas atividades desse tipo, você poderá, então, sanar tais problemas. Diante disso, aí eu vou pedir desculpa à turma, as 3 turmas, eu ia enviar para vocês hoje, não consegui enviar, não tive tempo mesmo de enviar hoje, as avaliações de vocês, para vocês verem onde é que vocês erraram. Eu fiz comentários em todas as provas. Tá?
Então, eu vou mandar para vocês. Eu quero ver se você não conseguiu hoje ainda à noite, mas amanhã, provavelmente, eu envio para vocês as provas. E vai ser mais demorado para mim, porque eu vou ter que enviar com formas duplas. Então, vou ter que retornar a vocês nos e-mails de vocês. E aí, vocês poderão ir lá identificar onde é que você errou, por que você errou, qual o ponto que está mais falho, para que vocês possam fazer essas conferências, monitorar esse desempenho, para que vocês possam realizar tais funções. Então, isso tem a ver com funções executivas. Tá? Bom, agora, é lógico que essas funções executivas, essa realização pessoal, elas não se dão neutramente, numa neutralidade. Eu vou fazer tal coisa para eu me realizar pessoalmente. Existem algumas coisas que inibem você fazer tudo o que você quer. Então, todas as suas funções executivas estão pautadas por normas sociais, por padrões de comportamento e por interação social. Então, existe o que nós chamamos de freios e contrapesos. Você tem suas metas, você planeja os seus comportamentos, você monitora o seu desempenho. Porém, você vai ter que basear tudo isso conforme as normas sociais estabelecidas. Não quer dizer que você vai ter que obedecer todas as normas, mas você tem que saber claramente, porque respeitar não quer dizer obedecer. Respeitar, você está ciente das normas e você pode até mesmo implicar certos riscos a essas normas. Tá? E é lógico que você vai tomar decisões dentro de um padrão de comportamento que seja aceitável socialmente. Porque você sabe que se você não cumprir determinados padrões de comportamento, você pode não ser bem visto pela sociedade em que você está inserido. E claro que isso vai ter um peso para você. Isso vai dificultar a sua inserção, a sua interação social. E é justamente esse conjunto de normas sociais, de padrão de comportamento aceitável e de interação social que nós definimos por ética. Então, todas as nossas funções, elas estão, de certa forma, pautadas nessas normas sociais. E você já começa a ser formatado nessa lógica desde a infância. Quando você, por exemplo, fala com uma criança que tal coisa não pode, quando você diz não para a criança, ela já está pautando as suas ações a partir de tais normas. Não sei se você lembra, ou já viu, ou recorda, ou você achou engraçado, quando uma criança, um filho seu, um neto ou sobrinho, seja quem for, a criança sabe que está errado, faz a coisa e ela mesma fala, não pode. Até balança o dedinho, isso não pode, mas está fazendo a coisa errada. Ela está justamente confrontando as normas sociais, o comportamento aceitável, e ela sabendo que está errada, mesmo ela sem compreender claramente, ela faz a coisa errada e ela mesmo diz, reafirmando que aquilo está errado, que não pode. Isso já é um confrontamento, isso já é uma função executiva do cérebro da criança, estabelecendo regras, impondo certos limites a ela mesma. Isso é uma tomada de decisão. Mesmo que seja de maneira quase que inconsciente. A criança está ali brincando, mas ela já está aprendendo o que pode e o que não pode. Mesmo que ela repita simplesmente, sem consciência, tais ações. Isso já é um processo de aprendizagem. E aí nós achamos engraçado, rimos da criança. Beleza, mas é assim mesmo. Então, agora, o que você tem que entender é o seguinte, que aqui existe uma relação da realização pessoal com a questão ética. Então, a sociedade ela vai impondo a você certos limites, certas regras. Então, as suas decisões para atingir suas metas, os seus comportamentos vão sendo moldados, digamos assim, são flexíveis, são flexibilizados para que você atinja seus objetivos. Então, isso são funções executivas. E nós fazemos isso mentalmente.
Nós planejamos as coisas mentalmente, mesmo que você não escreva isso no papel, você planeja a sua vida. Tá? Eu não sei se vocês têm um hábito de pensar, por exemplo, quando vocês acordam, o que tem que fazer amanhã. Né? Isso já é planejamento. Tá? Ok? Bom, então, veja bem, as funções executivas colocam você em interação com o mundo. Mas, ao mesmo tempo que coloca você em interação com o mundo, essa interação com o mundo promove em você, né, na sua mente, certas modificações, certas flexibilizações para que você possa ter a sua realização pessoal ser efetivada, para que você possa, inclusive, melhorar a sua autoestima. Então, as funções executivas, ela... Leandra, por favor, feche seu microfone. Leandra, por favor, feche seu microfone. Então, o que acontece? As funções executivas... Acho que ela acabou, né? Leandra... Você acabou com a aula, né? Leandra... Aí, ó. Até o Alexandre desconcertou aqui. Leandra... Leandra, tudo bem? Que isso, minha mãe? Leandra, tudo bem? Leandra, tudo bem com você? Você pode fechar seu microfone, Leandra? Alguém mande mensagem para Leandra? Está com o microfone aberto. Então é o seguinte, a interação com o mundo faz com que as suas funções executivas se amadureçam. Então, há partes no seu cérebro que são modificadas e formadas conforme essa interação com o mundo. E essa interação com o mundo varia de sociedade para sociedade. Por isso que alguns valores, para algumas pessoas isso é um valor, para outras não é. Depende dessa interação que foi construída ao longo da vida. Tá? Então, isso afeta de maneira considerável a sua realização pessoal e o seu cérebro. Então, é a partir daí, dessa interação com o mundo, que nós organizamos nossa forma de pensar. E ao organizar nossa forma de pensar, nós estabelecemos o que é e o que não é valor para nós. E a partir desses valores, né, que cada um de vocês tem esses valores, vocês definem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e você usa dessa experiência e desses conhecimentos para criar expectativas para o futuro. Então, a sua vida está mais ou menos pautada. Por isso que algumas coisas você não consegue modificar. Você muda algumas coisas ao longo da vida, mas alguns valores, princípios, perpetuam eternamente na sua vida. Né? E por que isso acontece? Porque no seu cérebro, né, você desenvolveu certos padrões de comportamento que foi solidificado ao longo da sua formação. É claro que você pode mudar em alguns aspectos, até mesmo se libertar de alguns problemas, mas gradativamente você acaba voltando àqueles postulados, porque isso foi solidificado em você. Então, alguns comportamentos seus, algumas ações suas, elas são derivadas de um processo contínuo de formação. Né? E esse processo contínuo de formação se deu desde a infância até hoje. Então, você é resultante dessa experiência. Por isso que a gente sabe, por exemplo, quando a pessoa aceita ou não aceita certas brincadeiras, né? Então, você sabe o tipo de temperamento da pessoa, se a pessoa tem estupim curto, ou se não tem estupim curto, se aceita brincadeira, se não aceita brincadeira, o tom de voz você pode falar com ela, né? O jeito de lidar com a pessoa, você aprende. Por que você aprende? Porque observando as suas ações, as suas funções executivas, você vai aprendendo como é que essa pessoa é. E essa pessoa é porque ela teve uma interação com o mundo de um tipo ao longo do tempo. E isso você pode observar as crianças. Quando a criança, por exemplo, muda de humor de repente, repentinamente, alguma coisa não está certo.
E isso, gente, é muito comum, principalmente na educação, na escola. Por isso que é importante você observar as funções executivas das crianças. Por exemplo, uma criança tem um tipo de letra, de repente muda a letra repentinamente, né? Ou a pessoa tem um humor, uma pessoa alegre, expansiva, de repente muda de humor repentinamente. Algum problema tem, né? E esses problemas requerem do professor uma certa atenção, né? Porque as funções executivas das pessoas não mudam geralmente drasticamente. Se alguma coisa aconteceu nesse sentido, é porque algo está acontecendo de forma diferente, que está afetando a qualidade de vida da pessoa e que pode trazer transtornos para o seu processo de aprendizagem, de vida, de qualidade de vida. Então, aqui, você consegue observar as pessoas, né, através dessas funções executivas, como é que as pessoas se comportam no dia a dia, planejam suas atividades. Então, se uma criança deixou de fazer os deveres de casa consecutivamente, alguma coisa tem. Então, o professor, ele, embora não seja formado em psicologia, tá? A neurociência consegue trazer para você, professor, essas capacidades de observação, tá? E aí você começa a interagir, começa a perceber como é que a criança desenvolve isso, tá? Bom, vamos em frente. Então, dirigimos nossas ações de forma objetiva e flexível, a fim de atingir o objetivo. Então, todo mundo faz isso, né? Tem pessoas que têm um objetivo e conseguem fazer manobras, se aquilo é impossível, né? Até no texto de vocês tem aí um exemplo, o autor dá um exemplo lá da uma mulher, né, que está preparando um jantar, então ela planeja, vou sair um pouco mais cedo do serviço, vou passar no banco buscar dinheiro, aí tem um trânsito engarrafado, ela tem que pensar se ela vai passar pelo meio-fio, pelo furar sinal de trânsito, ou dar a volta, ou encontrar outro caminho, para que ela possa atingir seu objetivo. Então, são escolhas do dia a dia, né? E algumas ações ela pode fazer, mas outras não convém fazer, porque questão você rompe os padrões éticos, né? E aqueles padrões éticos sociais que você estabelece, por exemplo, furar a fila do banco é um padrão ético, né? Avançar sinal de trânsito é um padrão ético estabelecido. Então, você pode fazer isso? Pode, mas convém fazê-lo, né, para atingir o seu objetivo ou não? Ou recuar? Ou, quem sabe, cancelar aquele jantar? Então, são coisas que são ações que o autor deu como exemplo no dia a dia, né, que você tem que começar a observar, né? Porque isso são ações, as nossas ações elas podem ser objetivas, diretas, elas podem ser flexibilizadas, para que você atinja os mesmos objetivos. Ok? Muito bem. E aí, nós colocamos aí, por que colocamos aí o autismo? Porque o grau de interação de um autista com o mundo é menor. Ele tem isso dificultado. E por isso, por essa falta de interação com o mundo, porque o autista vive no seu mundo um pouco mais isolado, com dificuldade de interagir com o mundo, o autista, então, tem suas funções executivas comprometidas. Então, isso aí merece um estudo à parte, só sobre o autismo, né? É interessante isso aí, como é que isso está presente no nosso dia a dia e nem percebe isso, né? Eu tenho, por exemplo, na educação básica, né, na prefeitura, 3 alunos autistas em sala de aula, né? Alguns com gravíssimos. E aí tem que fazer um trabalho de interação, né? E não é fácil. Tem pessoas que acompanham, é muito difícil acompanhar esse tipo de aluno, porque realmente o grau de interação dele com o mundo é diferenciado, né? Em alguns casos, eles ficam agitados, muito agitados. Em outros casos, é preciso tomar medicamentos, aí fica sonolentos. Então, as coisas são graves, né? E tudo isso, né? Essa flexibilidade toda, atrás de tudo isso tem os padrões éticos, ok? Bom, eu vou parar aqui nesse vídeo, nessa slide, e vou para o primeiro intervalo, né? Daqui 1 minuto e meio, termina essa nossa primeira etapa. Tem alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Alguma observação que vocês gostariam de fazer?
Está claro até aqui? Ah, tranquilo. Então vamos combinar o seguinte. Vamos combinar o seguinte. Agora pelo meu celular aqui são 19 horas e 40 minutos, tá? Nós vamos voltar às 20 horas. Pode ser? Sim. Às 20 8 horas. horas. Às 8 horas, pode ser? Pode. Oi? Pode. De 8 até 8h40, depois de 9, 9h40. Ok. Pode ser, né? Sim. Pode. Enquanto isso, eu salvo esse vídeo, já posto para vocês, já mando para vocês a lista de presença, fiquem atentos a isso. Quem não colocou no site, coloca no site agora aí, na lista de presença aí, que ao salvar já está pronto. Tá? Tá Isso aqui é um resumo, né, Fonte? Oi? Essas partes que você está mandando esses slides é um resumo, né? Do livro. É do livro, eu estou fazendo uma leitura bem explicadinha do livro, Mas- para que vocês possam, ao ler o livro, mais fácil entender. Ah, Ok? não, fica assim. Aham, ok. Falou. Ok, gente, então, interrompendo aqui, até daqui 20 minutos. Ok. Tchau, tchau. Tchau.